Olá pessoal, seja bem-vindo a essa segunda parte da nossa aula sobre laminação. Para saber mais sobre laminação, baixar arquivos, assistir novas videoaulas e baixar alguns exercícios sobre a laminação, acesse professorbrunoleite.blogspot.com. Lá você encontrará não só o curso de processo de fabricação, como outras disciplinas de desenho técnico, como desenho técnico prancheta, AutoCAD, SolidWorks e muitas outras informações relevantes ao conteúdo formativo do engenheiro de produção, ao pessoal aí das outras engenharias e tecnologia. Então, você tem aqui como analisar três tipos de produção aí de produtos por laminação. Basicamente três tipos de processos, né, e os produtos provenientes desse processo. Então aqui, ó, essa máquina aqui está prendendo esse lingote que foi retirado de um poço. Então ele está prensado aqui, preso por prensagem aqui nessa mão mecânica aqui, geralmente muito grande. Essa mão mecânica segura esse lingote retirado de um forno poço. Ele foi aquecido e mantido o aquecimento numa temperatura segura que não comprometa as propriedades desse metal. O lingote é aquecido e conservado em um forno poço. Após isso, ele está apto a ser laminado em qualquer dos processos ao lado. 3 processos de laminação. As formas decorrentes variam de acordo com a estrutura do laminador. Então temos três tipos aqui de estruturas de laminação. O lingote retirado desse forno posto passa aqui pelo laminador de blocos ou placas. A partir do momento que você tem uma placa, analise bem a seção dela. Tem uma estrutura retangular, porém com um comprimento bastante grande. E essa placa pode ser laminada por rolos aí, com laminador duo, com 2 rolos ou outro tipo de laminador. Ele pode ir para chapas grossas, chapas finas, e também pode ser retirado deles futuramente as tiras. Então, a partir do momento que essa chapa ela é reduzida, essa placa ela é reduzida, ela se transforma, é convertida em chapas grossas, chapas finas e também posteriormente em tiras. Os blocos, o laminador aqui de blocos, ele vai, a partir de um bloco, ele vai passar por outro tipo de laminação e, olha lá, ele vai acabar se transformando em perfis, vigas. Pode ser uma viga aí, ferro em U, etc. Vários tipos de produtos, inclusive trilhos. Através de um bloco também é possível fazer um perfil redondo. E o perfil redondo pode ser tanto em bloco quanto em tarugos. Aqui no laminador de tarugos, ele pode laminar um tarugo, esse tarugo vai ter esse formato. Esse formato também muitas vezes pode ser circular. E do formato circular ou quadrático, ele pode também ser transformado posteriormente num perfil redondo, num fio ou numa barra aí de perfil quadrado ou outro tipo de perfil que for necessário. No próximo slide aqui tem o tipo da condição de armazenamento desses materiais. No caso da laminação a frio aqui, ó, o material foi laminado, ele pode ser enrolado aqui em chapas, em rolos. Então ele pode, ou as chapas planas, né, que ora pode ser laminado e enrolado para ser comercializado em rolos, também pode ser fornecido a chapa através da laminação aqui e ser cortado por uma guilhotina, um trabalho de corte aqui, e ele pode ser empilhado. Então pode ser tanto bobinado quanto empilhado. Aqui temos mais um vídeo para vocês analisarem o processo de laminação. Então, o material aquecido passa pelos laminadores e depois vão aí para um central para armazenamento, resfriamento e para ser convertido em vários outros tipos de produtos. Então perceba bem a movimentação desse material aí ao ser laminado. Ao ser laminado também passa ali uma lubrificação que não consegue alterar como um todo aí o calor que esse material sofreu. Então o material mesmo
recebendo aí essa refrigeração, ele perde um pouco de calor, porém não é resfriado totalmente. Percebam lá o comprimento desse material que foi laminado, e esse material passa aí por um armazenamento, um resfriamento aí após ser laminado. Percebam bem aí esse sistema aí para o resfriamento desses materiais. Nesse caso aí, uma indústria aí de ferro para construção, vídeo institucional da empresa Gerdau. Finalizado o vídeo, a laminação metal passa diversas vezes pelo laminador, a fim que o perfil ou chapa adquiram o formato ou a espessura adequada para o próximo uso. Então é bem a definição aí da laminação. Nessas passagens é obtido inicialmente a laminação do desbaste. Então o material passa por um desbaste e depois as novas operações podem ser também desbaste e até se transformar em uma operação de acabamento. Então, olha lá, o desbaste, a função é transformar os lingotes de metal em produtos intermediários, né? Um vai servir de matéria-prima para um processo, serve de matéria-prima para o outro processo. Intermediários ou semi-acabados, como blocos, placas, tarugos, e os produtos passam depois pelos laminadores e acabadores, onde serão transformados em produtos acabados como perfilados, trilhos, chapas e tiras. Então, o produto ele pode ser um acabado ou um semi-acabado que pode servir de matéria-prima para um próximo processo. Características dos produtos laminados. As formas desses produtos são muito simples. São barras, são perfis e são chapas. Os produtos aí não têm formas complexas de fabricação, não possuem formas complexas no seu projeto. O seu comprimento é sempre muito maior que sua largura, e na maioria dos casos as espessuras também são reduzidas. Então o comprimento de um material laminado é muito maior do que a sua espessura. Então, se tratando de uma espessura de chapa, é difícil até de se comparar uma relação da espessura com o comprimento e largura da chapa. E os blocos laminados são utilizados inicialmente para a produção de barras, perfis estruturais, produtos forjados. Então esse bloco, né, tem aplicações de mercados na produção de fio máquina, produção de barras, produção de perfis estruturais, produção de tubos sem costura, forjaria de flanges, anéis e conexões, forjaria eixos e rodas, forjaria automotiva. Então um mercado aí para um produto forjado, como barras, perfis, né, então bem aí dentro da indústria, utilizado em larga escala. Em nosso meio, realmente muito utilizado. Então aqui temos um exemplo aqui da Gerdau e a Açominas, né? Produz aí placas utilizadas para laminação em tiras a quente, tiras a frio e chapas grossas. Produz também placas Profiling e Oxycorte, utilizados para a fabricação de matrizes, engrenagens e base de máquinas. Então tem muita chaparia, né? Grossa chaparia de grande porte que são conseguidas, consegue se laminar aí pelas grandes máquinas dessas empresas aí especializadas em laminação. Alguns exemplos das chapas, né? Dessas placas laminadas, já após laminadas aqui aquecidas ou durante aqui o processo, né, de laminação. Percebam que elas ficam aí incandescentes, ficam aí com calor armazenado nesse material muito grande, porque elas passaram pelo forno de aquecimento. Então, aplicações de mercados, produtos laminados. Então, aquilo que eu havia falado ali anteriormente, então, laminados e lingotados. Então, produção de vergalhões aqui para os lingotados, produção de perfis estruturais, produção de fio máquina. E os produtos aqui laminados: produção de fio máquina, barra, produção de perfis estruturais, produção de tubos sem costura, forjaria em geral e a forjaria automotiva como um grande propulsor aí de uso deste processo. As etapas de laminação, onde o produto plano, né, passa aí o lingote, ele é pré-aquecido em fornos especiais
passa pelo laminador, desbasta e se transforma em placas. Então, a partir do momento que esse material ainda não tem uma forma definida, ele é aquecido, passa pelo primeiro desbaste e aí ele já tem uma superfície plana diferente da inicial. A placa é reaquecida e passa então por um laminador que quebra a camada de óxido. Então, ao ser aquecido, né, o material ao contato com o meio ambiente que ele está submetido, ele forma uma camada de óxido na superfície, né? Então, durante esse aquecimento, ele acaba forçando esse surgimento de óxido na superfície. Nessa operação, usa também jato d'água de alta pressão. Então, como no vídeo já foi passado, o material sai do forno incandescente, passa aí por esse processo aí de laminação e recebe ali um jato de alta pressão aí de água para quebrar essa camada de óxido do material. Por meio de transportadores e roletes, aqui na terceira fase, a placa é levada a um outro laminador que diminui a espessura e também aumenta a largura da placa original. Então, é uma condição de redução de área da espessura e aumento do comprimento e da largura desse material aí. Na saída dessa etapa, a chapa passa por um dispositivo que achata suas bordas e por uma tesoura de corte quente, ou seja, a chapa não necessariamente somente é ampliado a sua largura e seu comprimento, mas também há uma preocupação com as bordas da chapa que tem que ter rolos ali também, forçando o surgimento ali de uma condição de padronização da largura dessa chapa. Então a chapa ela é prensada pelos rolos que envolve essa chapa aí para reduzir a sua espessura, porém os rolos laterais também mantêm aí uma condição da largura desta chapa. E finalmente a placa é encaminhada para o conjunto de laminadores acabadores, que pode ser formado por 6 laminadores quadros. Então passa aí por uma condição de redução de espessura contínua, passando por 6 laminadores aí em fila, nessa cadeia aí de laminação. Nessa etapa sofre reduções sucessivas até atingir a espessura desejada, formando finalmente uma chapa. Então isso aí seria um processo de uma chapa, né, exemplificado. Não necessariamente todos os processos serão iguais, porém aqui temos um processo de laminação de chapa que passa por todos esses requisitos até agora. E no quinto passo, quando sai a última cadeira acabadora, a chapa é enrolada e a bobina por meio de bobinadeiras. Então a chapa já está em uma condição bem fina realmente, a ponto de conseguir ser até enroladas em bobina. Para a obtenção de espessuras ainda menores, a laminação prossegue, né? Então, porém, a frio. Então, já possui uma espessura pequena. É possível, então, quebrar essa estrutura novamente por laminação a frio. Para isso, as bobinas passam por um processo de limpeza da superfície, chamado decapagem. Essas bobinas, a partir de toda essa parafernália de processo, a chapa também não sai novinha, lisinha, com acabamento totalmente bom. Antes, ela precisa receber essa decapagem, essa limpeza, e vai para laminação a frio para reduzir a sua espessura, porque a partir do momento que essa chapa está livre de impurezas, ela pode ser laminada a frio e ocorrer uma redução de espessura bastante significativa. Após a laminação a frio, que dá à superfície da chapa um acabamento melhor, ela é rebobinada. Então ela já tem uma condição de rebobinamento, porém com uma espessura de chapa bem reduzida. A bobina resultante passa por um processo de tratamento térmico, que produz a recristalização do material e anula o encruamento ocorrido durante a deformação a frio. Esse processo de conformação mecânica também é aplicável ao cobre e suas ligas, ao alumínio e suas ligas, à borracha e ao papel. O emprego dos produtos laminados. Então, na construção civil, em casas, apartamentos, prédios industriais, pontes e viadutos, muito realmente difundido o emprego dos produtos laminados. Na indústria mecânica, bastante utilizado na usinagem por produção em série de grandes quantidades de peças, como parafusos, brocas, pinos e eixos, barras de seções transversais e chapas trabalhadas, furadas, cortadas, fresadas, retificadas. Enfim, é um processo de laminação bastante importante para a metal mecânica. Em geral, o formato adequado do produto laminado, próximo do produto final usinado,
aumenta muito a produtividade do setor de usinagem. Então, o produto laminado, a partir do momento que ele tem uma gama bastante grande de barras, o projetista tem a capacidade de conseguir escolher barras ou outros perfis muito próximos do produto acabado da sua peça. Então, ganha-se muito na usinagem, porque não é necessário realizar tantas operações de desbaste até chegar aí no produto final. Tem aqui algumas coisas sobre defeitos, sobre os vazios, as gotas frias e as trincas, né, que são provenientes aí pode ser provenientes do processo aí de laminação. Então, os vazios podem ter origem nos rechupes e nos gases retidos durante a solidificação do lingote, isso lá na fundição, e eles causam tanto defeito na superfície quanto um enfraquecimento da resistência mecânica do produto. Esse produto pode ficar defeituoso a partir do momento que na fundição não é controlado ali os rechupes, os gases retidos durante a solidificação desse lingote. Gotas frias, né, são esses respingos de metal que se solidificam nas paredes da lingoteira durante o vazamento. Então, a lingoteira está vazando, ficam ali gotas frias, ou seja, ficam ali um material com uma temperatura diferente do metal líquido que está sendo vazado na lingoteira. Então, mais um proveniente lá da fundição, esse problema aqui. Então, essas gotas frias, posteriormente, elas se agregam ao lingote e permanecem no material até o produto acabado, e formando aí defeitos em superfície. A partir do momento que existem materiais aí de diferente temperatura, o que estava com uma temperatura inferior, ele vai ter uma resistência diferente, e esses produtos aí acabam sendo defeituosos somente quando chegam ali na laminação, em função dessa redução da espessura do material, e aí sim é possível verificar que esse material não estava puro, não estava aí em condições de ser laminado. E as trincas que aparecem no próprio lingote durante as operações de redução em temperaturas inadequadas. Então, a partir do momento que a controle da temperatura não é bom, essas trincas podem aparecer aí no processo. Então, tem as dobras, as inclusões e as segregações também como defeitos desse processo de fabricação. Então, dobras são provenientes de reduções excessivas, né, e que podem, em excesso de massa metálica, ultrapassar os limites do canal e sofrem recalque no passe seguinte. Então, essas dobras, inclusões e segregações, vocês dão uma olhadinha lá no material. E a laminação não necessariamente pode ser somente aí a laminação dos rolos, né, dessas superfícies planas, no máximo uma laminação de um perfil, né? Então, aqui embaixo eu já vou passar para vocês uma nova condição. Esses aqui são os tipos de laminadores, vocês dão uma olhada aqui, bastante interessante vocês conhecerem. E uma estrutura aqui de um laminador. Já aqui um vídeo é um processo de laminação, porém laminação de roscas, né? Substitui aí o roscamento durante a usinagem. Então essa barra aqui que o operador está segurando aqui numa condição não tão boa em termos de segurança, porém ele está segurando manualmente. Esses dois rolos aqui tem um perfil de rosca, então eles vão girar a peça, arrastando a peça através do giro, e percebam que a rosca desse eixo foi realizada por esforço mecânico desses dois laminadores. Então percebam ali que a rosca já começou a ser formada através do esforço exercido por esses dois rolos laminadores. Isso pode ser também realizado em tornos de CNC, por exemplo. Essa peça aqui recebe uma condição aí de laminação através desses dois rolos também. Inclusive essa máquina é um torno. E olha o eixo recebendo esta laminação de rosca. E aqui para vocês alguns exercícios para que vocês possam responder e saber um pouco mais, ficar um pouco mais por dentro do processo de laminação. Eu agradeço vocês, agradeço a sua presença. E se tiver a fim de baixar esse material, de ter esse material com você, acesse professorbrunoleite.blogspot.com e lá você, na aba de processo de fabricação, vai encontrar todo este material, inclusive as videoaulas.
Um forte abraço, até a próxima aula. Fique